Estamos novamente aqui, eu, Calil Garcia. Eu, Fabi Yamamoto. Eu, Cris Madruga. E nós somos a equipe do podcast Vivelecendo. Hoje, nós estamos aqui com um convidado muito legal, que eu vou ler um pouquinho sobre o mini currículo dele. Guarda aí uns 10 minutos que tem informação. Tá? Ó, ele é cirurgião dentista habilitado em laser terapia e odontologia hospitalar. Mais um tema pra gente falar, hein? Especialista em saúde do idoso em cuidados paliativos pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Atual coordenador da Bougainvillea, primeiro serviço privado de odontologia domiciliar e hospitalar do país, com ênfase em cuidados paliativos. É o Zenon Ribeiro Castelo Branco. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer. Seja muito bem-vindo, Zenon. Obrigado pelo convite, gente. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazer da gente receber você. Exatamente. A gente tem muita coisa pra te perguntar. Eu vim aberto, vamos conversar. A gente conheceu o Zenon através da Cris, né, Cris? Sim. Conta um pouquinho como vocês... Na verdade, eu conheci o Zenon através do Tomás, que é um amigo que... o que falou na semana, no podcast anterior. Ele Tomás já falou, ele de já falou. dezembro, Final do ano. Tomás Aquino, que nos apresentou o Zenon, que trabalha com odontologia em cuidados paliativos. Então, vamos lá, Zenon. Acho que a gente quer saber de você primeiro. Por que odonto? Na verdade, o odonto não foi minha primeira escolha na vida, assim. Meu primeiro vestibular foi arquitetura, e eu passei na época, mas eu não cheguei a cursar. E comecei a fazer engenharia de produção. Os meus pais, eles são dentistas. Então, tipo, eu cresci numa família de dentistas. A gente estava assistindo um filme e os meus pais estragavam a cena de ação do filme pra falar do sorriso do ator, da boca da atriz. Então, eu cresci igual numa fome, então. Pra ver a dicção, né? Pra ver se fala bem, É. né? Então, eu cresci numa casa de dentistas, assim, mas os meus pais nunca me empurraram pra fazer odonto. Só que eu sou apaixonado por pessoas. Eu precisava, tipo, cuidar das pessoas, de estar com as pessoas. E como os meus pais já eram dentistas, e eu acompanhava, e eu via, assim, de perto, foi um caminho muito natural, tipo, abandonar a engenharia e acabar indo pra odonto, assim, depois. Mas eles nunca me empurraram pra fazer. Foi uma escolha muito minha, assim. Você é tipo a Hermione Granger, né? Que os pais são dentistas, mas ela é bruxa. Então, tem isso. Infelizmente, eu escolhi trabalhar mesmo, porque se eu fizesse magia, eram outros 500. Aí tava tudo bem. Sabe que uma coisa que você falou? A minha irmã é dentista também. E ela é exatamente igual a você, Zenon. Ela vê as pessoas, ela... aquele sorriso. Eu falo, mano, o sorriso tá ótimo. Ela, não. Você não viu que ali tem um negócio? Eu falo, eu não vou nem sorrir na sua frente. O pior é que, como paliativista, eu tento, mas a gente é condicionado. A primeira coisa que a gente olha é pra boca das pessoas, assim, é muito automático. E Eu aí... já vi a boca de vocês três, eu cheguei e falei, automático. Calma. Você viu o que ele falou? Que ele chegou e fez... Vamos deixar, você vai deixar fazer os cortes da humilhação. Imagina, os sorrisos são todos sorrisos Colgate, gente. E aí era isso que eu ia te perguntar. Qual que é a importância do sorriso? Na estética, na vaidade e na vida? Olha, a gente tá no mundo todo, tipo, não só aqui no Brasil, nesse boom da estética muito grande, né? E o sorriso, ele é o cartão de apresentação. É a primeira coisa que as pessoas reparam, a primeira coisa que as pessoas olham. Mesmo quem não é da odonto, quando alguém vem falar com você, a primeira coisa que elas reparam é isso. Teve até uma propaganda que veiculou, não sei se vocês chegaram a ver nas redes sociais, assim. Uma propaganda super esdrúxula, falando o quanto... a forma como as pessoas percebem a gente faz diferença. Eles pegaram e colocaram uma pessoa que, tipo assim, a mulher tinha 3 braços, ela tinha metade dos dedos, mas a gente só reparava que tava faltando um dente, ou que tinha um dente preto. E aí, quando a gente lia a propaganda que eles faziam, a gente olhar de novo, é que a gente percebia que tinha umas outras coisas super aleatórias que a gente não percebeu. E a gente só percebeu, tipo, o problema do sorriso, assim. E a minha pesquisa de conclusão da residência, né, eu fiz residência de cuidados paliativos no HC, foi sobre a percepção de saúde bucal dos pacientes em cuidados paliativos e dos cuidadores, né, desses pacientes que estavam sendo acompanhados lá. E o engraçado é que, tipo, na minha pesquisa, eu trabalhei muito mais coisas de psicologia do que de odonto, assim. Porque eu sentei com os pacientes, eu sentei com os cuidadores e eu gravei as entrevistas. E na hora de transcrever, na hora dos resultados,
eles falavam muito mais sobre autoestima, sobre como se viam, sobre como se percebiam, sobre como cuidar do sorriso, cuidar da boca. Era, às vezes, um mecanismo de enfrentamento da doença, mais do que só ter os dentes sem nenhum tipo de problema, sabe? Assim, era uma forma de se enxergar no mundo, de se perceber no mundo. Sim. Eu já acompanhei, inclusive a minha avó, ela teve isso, enfim, ela ficou um tempo... A Siri se A envolvendo na nossa Siri. conversa. A tecnologia, Ela não trabalha, sempre. ela nunca trabalha direito, mas ela adora interromper. Ela não acerta nada que a gente pergunta, Não. mas na hora que a gente não quer. Exato, a Alexa é muito mais inteligente que a Siri. E a tecnologia, ela sempre aparece pra mostrar, tô aqui, né? Exatamente, tá gravando o nosso podcast pra mostrar lá na China. Mas o que eu ia te perguntar era justamente isso, a questão da estética como... Porque assim, eu já acompanhei, já vi pessoas que muitas vezes, né, por conta da falta de um dente, deixa de sorrir. Nossa, Não tem quer, muito. não quer, né, não quer Total, participar de total. eventos sociais, ou então sorrir com a mão na boca e tudo mais. E como isso realmente impacta, né, a qualidade de vida das pessoas. Autoestima, né? Autoestima. A pessoa, Muito. ela deixa de sair, de conviver com pessoas porque ela tem uma falha dentária, alguma questão que, né, interferiu no sorriso. E aí ela não quer mais sorrir, deixa de sorrir por causa disso. Realmente. É verdade. Isso é muito mais comum do que a gente pensa, assim. Já aconteceu várias vezes de ter pacientes que estão na enfermaria, ou até mesmo pacientes em domicílio, assim, que eu atendo. E a gente acha que a pessoa é só uma pessoa mais fechada, que é uma pessoa mais tímida. Mas os pacientes, às vezes, eles têm vergonha do próprio sorriso, né? Às vezes a prótese que usa é muito antiga, ou tá fraturada, ou tem vários problemas ali. E já aconteceu de eu entrar, né, e tratar e melhorar, e parece que vira uma outra pessoa. A própria equipe não reconhece o paciente depois, assim, que fala, nossa, eu nem sabia que essa pessoa contava piada, que essa pessoa interagia tanto assim, que essa pessoa, tipo, acreditava isso, pensava aquilo. Faz um impacto muito grande, muito, muito grande. A gente vê muito aquelas pessoas que são classe 3, né? Que tem aquele queixinho assim mais, Uhum. mais proeminente, né? Pra quem não conhece. Essas pessoas tendem a ter um sorriso mais fechado, né? Depois que ocasionalmente acabam fazendo ali a cirurgia ortognática, você vê a pessoa sorrindo em todas as fotos. Tenho amigos que fizeram ortognática que você vê assim, a pessoa pré-cirurgia, pós-cirurgia. É completamente diferente, assim. É muito louco, como é muito social mesmo. Eu mesmo, um dos maiores medos da minha vida é alguma coisa atrapalhar o sorriso feio, assim, sabe? Tipo, perder um dente. Incisivo central, cair na praia, assim. Medo total, assim. É um negócio que eu realmente já sonhei. Que tinha perdido o dente, é um medo que eu... Desde sempre, né, Fabi? Desde sempre. 2 medos que eu tenho, de ficar fedendo e de perder dente. Sempre tive medo. São medos importantes, são medos sociais importantes. E eu acho que entra até na questão da busca da estética, né? Eu acho que hoje a gente tem muita questão da lente. A lente de dentária. Que você lixa seu próprio dente pra colocar um dente provisório. Cara, é Deus muito que me surreal, defenda. né? Não, e é assustador, porque aí vira um padrão de sorriso, que são aqueles dentes largos, A boca de piano, né? brancos. Igual pra todo mundo. Mas eu fico pensando, e o momento que aquela prótese, não sei, em algum momento não vai dar pra colocar, como é que vai ser esses dentes que foram lixados e isso não me assusta, né? Como você acha que vai ser no Me futuro? assusta também. No futuro, como é que vai ser essas pessoas com boca de piano? Olha, é porque, assim, as lentes de contato, né, esses tratamentos estéticos e funcionais, eles têm uma indicação muito clara. Então, não é um tratamento ruim, só que ele tem uma indicação clara para ser feito. E o que a gente vê hoje é que, às vezes, as pessoas elas têm sorrisos que são considerados bonitos, que são alinhados, que já são brancos, que você olha visivelmente e você não vê nada muito gritante, mas as pessoas estão sempre na busca daquele mais e mais e mais. E, cara, nada, por melhor que seja, nada artificial vai ser tão bom quanto a própria estrutura natural que a gente tem. E um dente, ele é um órgão. Um dente, ele não é estrutura de osso. Muita gente acha que dente é osso. Mas dente é órgão. Então, quando você perde um dente, quando você fratura um dente, você está perdendo um órgão. Então, da mesma forma como a gente cuida do rim, do coração, como a gente cuida do pulmão, como a gente cuida dessas outras coisas, existe no país bancos de dentes regulamentados como bancos de órgãos. Então, não é como trocar de roupa, sabe? E as pessoas banalizaram isso de uma forma muito grotesca, assim.
é uma coisa que a gente traz muito aqui, Zenon, a questão de entender o envelhecimento como um processo. Então, tudo que a gente faz hoje vai impactar lá na frente. Com certeza. Então, todas as minhas escolhas do hoje, elas vão ter uma repercussão ali na frente. Hoje a gente busca muito essa questão da estética, né? Então, existe um padrão do sorriso, um padrão da boca, né? De botox, enfim, coisas que eu acho que cada um tem o seu e eu não tô aqui para julgar isso. Mas o que preocupa é um pouco do que a Fabi falou, você, né, o que você trouxe, você muda um órgão, né? E no futuro, como que funciona? Porque a gente vê que o idoso, e a gente vai trazer isso, a gente tem diferentes classes sociais e isso impacta, né? E a gente vai ter diferentes tipos de processos de envelhecimento, né? De estruturas de autocuidado, boca, né? De autocuidado, Sim, de presença de possibilidades. elementos dentários na boca, enfim. Então, a depender da classe social, a gente tem uma diferença bastante significativa. Mas o que eu estava pensando era justamente, né? A pessoa opta por fazer esse tratamento estético. Essa pessoa, ela vai envelhecer. Como que vai funcionar? Vocês, em algum momento, a Odonto pensou nisso? Ou existe algo que traga essa informação? Eu acho que como toda profissão, assim, a gente tem os profissionais sérios, que estudam, que entendem as indicações de cada coisa. Só que essa especialidade dentro da odontologia, né, tipo a parte de harmonização, da odontologia estética, ela é muito nova, ela é muito recente. Então, a gente está tendo um boom muito grande de recém-formados ou de pessoas novas no mercado que estão visando dinheiro e realmente dá dinheiro, né? Só que os estudos a longo prazo, a gente não tem muito embasamento ainda, porque a gente não tem corte de estudo a longo prazo. A gente não tem pessoas sendo estudadas a longo prazo. Tá começando agora. A gente está começando agora. Então, tipo assim, a gente está começando a ter os primeiros estudos com resultado de 10 anos, de 12 anos, o que é muito recente para um tratamento. Então, eu vejo muita gente fazer muita cagada. Não sei nem se a gente pode falar esse termo aqui. Pode tudo. Mas tem muita gente fazendo muita cagada feia, assim, nos tratamentos, que a gente olha clinicamente, a gente vê a gengiva super agredida, a gente vê os espaços biológicos que tem que ser respeitados, assim, né? Muito agredidos. E isso traz consequências, né? Inclusive de doenças periodontais. Peri quer dizer ao redor e donto, dente. Então, tudo que está ao redor do dente a gente chama de periodonto. Então, a gengiva, os ligamentos, o osso, tudo que ajuda a sustentar e suportar o dente ali, proteger o dente de posição, a gente chama de periodonto. Gengivite, por exemplo, é uma espécie de doença periodontal, né? Então, a gente tem visto no consultório, assim, nos atendimentos, pessoas que vêm desses tratamentos estéticos feitos de forma equivocada ou com profissionais não tão qualificados, que vêm com doenças ou comprometimentos, até alguns pacientes com infecção, assim, porque agrediu tanto que a pessoa não consegue higienizar adequadamente, fica aquele quadro inflamatório constante ali, acumula alimento. Então, assim, a gente vai ver a longo prazo, mas a curto prazo a gente já tá vendo muito problema. É muito doido que tatuagem, que é um negócio mais superficial, todo mundo fica, quando você for velho, você vai se arrepender. Agora, botar todos os dentes diferentes do dente que nasceu na tua cara, tá tudo bem, né? É um negócio muito louco. Mas eu acho que, assim, empiricamente, olhando essas coisas, eu imagino que no futuro vai ter algum impacto aí. Porque uma das coisas que eu queria até te perguntar, assim, a gente tinha muito aquela imagem, antigamente, do idoso, ou da pessoa um pouco mais velha, que não tem mais nenhum dente na boca. A pessoa, antigamente, eles extraíam até os próprios dentes num determinado ponto, num momento da vida e tal. A gente sabe que era mais difícil de cuidar, era mais caro para conseguir acessar o cuidado e tudo mais. Mas eu queria entender um pouco mais desse mecanismo do porquê que as pessoas perdiam os dentes ou perdem os dentes. E aí, talvez, essas pessoas que estão acompanhando podem também ter fazer um link do porquê agredir hoje, amanhã, isso pode ser que seja um problema, sabe? Assim. Essa é uma das primeiras informações que a gente precisa desconstruir junto, viu, galera? Ser idoso não é sinônimo de perder dente. Vai, gente, bonitinho. Realmente não é. A primeira coisa que as pessoas associam, tipo, a odontologia na velhice, é a pessoa não ter dentes e utilizar próteses. Mas isso tem um contexto histórico também. O Brasil é um dos poucos países no mundo que a odontologia é separado da medicina e é um dos poucos países no mundo, assim, que a gente tem odontologia acessível no sistema público de saúde. Então, se você tem, sei lá, uma dor de dente, você precisa fazer um canal, você precisa extrair um dente, você vai no postinho e você consegue atendimento. Às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, mas a gente tem acessível no sistema público, né? Só que a gente vem historicamente, de uma odontologia que era muito mutiladora. Então, ao menor sinal de problema, extrai dente.
Então, as pessoas que carregam hoje essas marcas dessa odontologia que começa muito mutiladora são os idosos. Então, a gente tem no nosso imaginário associado muito claramente a figura do idoso à ausência de dentes. Mas não quer dizer que, na medida que a gente envelhece, a gente vai perder dentes. É esperado que algumas alterações aconteçam. Por exemplo, a gente vai ficar com a boca mais seca, a gengiva vai mudar, a saliva vai mudar, né? O nosso processo de mastigação, né? E de lidar com a própria mobilidade dentária que já acontece naturalmente, ela vai mudar. Então, é esperado que a gente tenha algumas alterações, assim. Mas não é esperado que a gente perca todos os dentes. Os dentes, eles são perdidos quando a gente tem um processo patológico ali, não aquele processo de envelhecimento que é natural e esperado. Então, se é um idoso que teve, desde sempre, acesso a cuidado odontológico, higienizava muito bem, utilizava fio dental, se tinha algum problema, tratava, ao invés de extrair os dentes, ele vai conseguindo manter os dentes na boca e esses dentes são mantidos de uma forma saudável. Então, envelhecimento não é sinônimo de perda dentária. A perda dentária está muito ligada ao processo de envelhecer com doenças associadas, um processo de envelhecimento patológico, e não aquele processo de envelhecimento, assim, tipo, natural, esperado, sabe? Inclusive, tem chegado... Desculpa. Não, pode continuar, por favor. Inclusive, tem chegado uma demanda cada vez maior de idosos procurando atendimento para fazer implante dentário. Eu vi, há algumas semanas, uma idosa de 100 anos que estava procurando fazer implante dentário. E ela tinha quase todos os dentes na boca, e eram dela. E eram dentes naturais, assim. Então, realmente, isso é algo que a gente precisa desconstruir. Envelhecer não é sinônimo de perder dentes, a não ser que a gente não tenha cuidado ao longo da vida, que a gente tenha tido hábitos muito ruins ao longo da vida, e isso acaba contribuindo para a perda dentária, mas envelhecer não é sinônimo de perder dentes. Então, E aí eu acho que levanta uma questão muito importante, né? É uma coisa, eu não acho que é uma coisa só cultural do Brasil. Eu acho que tem outros países que também não têm esse hábito. Da gente ter o hábito da higiene oral. A gente não vai ao dentista para fazer, né, uma limpeza. A gente não tem esse hábito. A gente só vai quando tem uma dor de dente insuportável. Exatamente. E que a gente não tá aguentando mais. E aí a gente vai procurar um dentista. Senão a gente vai levando, né? Então, é uma coisa, é uma cultura, né? Que a gente precisa mudar. Do mesmo jeito que a gente está criando o hábito de cuidar da nossa saúde, fazer exames de sangue, fazer acompanhamento, a gente também precisa criar esse hábito de fazer a higiene oral, acompanhar com o dentista e cuidar da nossa boca de uma forma... Manter a nossa boca de uma forma saudável, né? Para chegar na velhice com os dentes saudáveis, com a boca saudável. E a gente ainda tem um outro BO. Quando a gente pensa na parte de envelhecimento, assim, de geriatria, que a odontologia hoje, ela tem cerca de 23 especialidades. A odontologia hospitalar vai integrar agora como uma nova especialidade, mas ela não foi totalmente regulamentada ainda. E a odontogeriatria, ela está entre as 3 especialidades com menos profissionais no país. A que tem mais profissionais hoje é a ortodontia, que é a parte responsável por alinhamento dentário, por colocar aparelho, né? Tem mais de 30 mil profissionais registrados no Conselho Federal. Sabe quantos odontogeriatras a gente tem para o país inteiro? 600. Menos. A gente tem 277 Nossa. para o país inteiro. Tem estados no país que não tem nenhum odontogeriatra registrado. Então, como que você cuida de uma pessoa que está envelhecendo se você não tem pessoas preparadas para cuidar dessa galera que está envelhecendo, sabe? Muito provavelmente essa demanda ela vai ser absorvida por outro profissional, né, sem essa qualificação. Exato. Não, outro dia eu li uma reportagem que trouxe uma chamada, até enviei, né, para o Calil e para a Cris, que falava assim, a população está envelhecendo, não temos profissionais. E aí, como vai ser isso daqui a alguns anos? Então, vai para o odonto, né? E aí, gente, a população está envelhecendo. Quem que vai cuidar dessas bocas que envelheceram? Tudo bem que, né, você está trazendo essa importância de a gente cuidar nesse processo do envelhecimento. Não é chegar no envelhecimento e querer cuidar naquele momento. A gente tem que fazer todas as etapas e ir cuidando no decorrer da vida. Mas, a hora que chegar no... Os BOs que já estão aí hoje, né? Quem que vai cuidar? Quem cuida? Quem E aí, como é que vai ser, né? É verdade. É muito limitado, sim, é muito limitado. Hoje,
não existe um profissional específico que faça o atendimento de idoso. Óbvio que odontogeriatras seriam, tipo, a nossa preferência. Mas a gente quase não tem. Sim. Então, se a gente for delimitar que só odontogeriatra faz atendimento para idoso, a gente tá lascado. Né? Porque a gente não tem estados que não tem. E aí, os estados que não tem, o que você faz? Essa pessoa precisa ser assistida, então... Então, dentro do hall de especialidades que a gente tem na odontologia, as que acabam ficando mais ligadas à parte do idoso, seja ele um idoso mais saudável, um idoso mais debilitado, enfim, a parte de odontologia hospitalar, se é um idoso que está acamado, mais dependente de cuidado, se é um idoso demenciado, acaba que é muito direcionado para a parte de odontologia hospitalar, para pacientes com necessidades especiais, e as pessoas que são especialistas em reabilitação moral, que são a confecção das próteses e tudo, assim, que prótese e idoso, como tem muito essa ligação historicamente no país, acaba que é o perfil de profissional que fica mais ligado nesse cuidado, assim, do idoso. Eu vou te perguntar uma coisa, né? Você estava falando muito a respeito do processo, né? Do envelhecimento dentário e tudo mais, e da importância do autocuidado. Então, ao longo da vida, o indivíduo ele consegue manter esse autocuidado. No decorrer, né, muitas vezes em alguns processos de envelhecimento que estão associados a alguma doença, né, e com uma perda de autonomia e tudo mais, esse idoso ele fica dependente de um terceiro para manter essa higiene bucal. E aí são duas coisas. Uma que muitas vezes essa higiene ela não é tão efetiva, porque as pessoas entendem que a higiene bucal ela não é tão importante, né, o que é um problema. E a segunda questão é que você falou que quem assume esse cuidado é o odonto hospitalar. Provavelmente porque esse idoso já está no hospital por alguma outra comorbidade e o odonto hospitalar chega lá. Porque eu acho que dificilmente esse idoso ele vai ter o acompanhamento ou a visita do odonto em casa. Você percebe isso ou não, Zenon? Porque é uma coisa que eu vejo muito. Às vezes o idoso está lá, eu faço atendimento domiciliar, tem alguma questão dentária... Aí a gente fala, tem que chamar o dentista. Ah, não, tá tudo bem, né? E isso vai sendo protelado igual a Fabi falou, né? Vai deixando, porque não tem uma queixa. E aí, quando tá no hospital, né? Aí o profissional tá lá, ele consegue... você percebe essas duas? Total. A gente minimiza na gente, então é fácil minimizar nos outros, né? Tem tanta coisa acontecendo, é tanto problema para cuidar, é tanta doença, é tanto medicamento. E para aqueles que são dependentes de cuidados, os cuidadores já são tão sobrecarregados de funções de cuidado que a boca vira a última das preocupações. Para a gente higienizar a prótese, então, vira a última das preocupações. E quem faz atendimento clínico de consultório já tem poucos profissionais. Quem faz em domicílio, a gente espreme esse limão e não dá uma colher, quem dirá uma limonada. Assim. São muito poucos profissionais fazem, muito poucos mesmo. Mas assim. Tem procura? Existe procura muito grande, exatamente porque existem poucos profissionais fazendo. Como tem pouquíssimas pessoas fazendo, tem momentos que eu, Zenon, que faço atendimento domiciliar, não consigo atender a demanda e preciso encaminhar para outros profissionais, mas muitos não se sentem seguros ou não se sentem confortáveis, né? Ou até mesmo estão disponíveis, mas não estão habilitados para fazer esse tipo de atendimento, porque não é todo profissional que consegue chegar e cuidar, sabe? Então, a gente fica de mãos atadas das duas formas. Cuidar é difícil e a gente tem poucas pessoas capacitadas para cuidar. Então, o acesso fica muito complicado, assim. É bem parecido com a nossa situação. Nós três somos especialistas em disfagia, na parte da neuro, né? Toda aquela questão da neuro do envelhecimento e tal. E aí... A gente trabalha muito junto, né? Muito junto. Por isso que seria uma coisa bem legal, inclusive, as pessoas entenderem qual a interface que a gente tem, que é uma interface muito grande. Mas é bem parecido esse aspecto do mercado mesmo, assim, sabe? Porque nós, fonoaudiólogos da disfagia, a gente tá soterrado de trabalho, assim, tá muito difícil. A gente dá conta, porque não tem outro profissional para você conseguir encaminhar. Nós somos poucos também. Aqui em São Paulo, nós somos formados 600 fonos por ano. Para o estado de São Paulo, é pouca coisa de profissional da saúde. E aí a maioria dos fonoaudiólogos vão mais para uma questão de linguagem infantil, vai mais para a questão da infância, né? É bem restrito o número de profissionais que vão para os adultos e para os idosos. E a gente vê exatamente isso, assim, sabe? Uma procura muito grande, um grau de resolutividade pequeno, no fim das contas, porque acaba que as pessoas têm muita necessidade, até ela conseguir atingir o profissional que é especialista naquilo, que pode realmente dar um jeito naquilo, já está crônico. Então, a gente acaba vendo muito resultado na disfagia em si. A gente ainda tem mecanismos. A disfagia, assim, ela
melhora 90% das vezes, assim, a gente consegue dar um jeito. Agora, linguagem, por exemplo, idoso, cara, é muito complicado, né? Pela restrição mesmo, assim. Então, você falar, eu vejo a gente, sabe? Eu lembrei de um caso que foi super emblemático, assim. Foi um caso que foi atendido lá no HC pela equipe de odonto de paliativos de lá, que trabalhamos junto, odonto, psico e a galera da Fono. Foi um caso multiprofissional. Da Fono HC? Chegou pra gente lá no ambulatório da odontogeriatria e dos cuidados paliativos, né? Um paciente idoso, seus 70 e poucos anos, assim, com diagnóstico de ELA, esclerose lateral amiotrófica de rápida progressão. E como já estava avançado, o paciente ele não contactuava verbalmente, né? E ele veio trazido pela esposa, e a esposa veio se queixando de, cara, ele range muito a boca, ele aperta muito a boca, ele faz um barulho ensurdecedor e eu não consigo dormir, eu não consigo, assim, fazer as coisas. Porque eu tô na cozinha e eu escuto ele ranger muito. Então, eu imagino que ou ele tá sentindo dor, ou tem alguma coisa acontecendo. E eu vim aqui pra vocês resolverem um problema. Então, ele chegou pra gente, né? E a gente levou essa queixa dela em consideração, né? De que ele tava apertando muito, que ele tava travando muito. E a gente foi avaliar para identificar quais que eram as causas do problema, de fato, assim. E, assim, sintetizando o caso, enxugando bastante o caso, né? A gente foi identificando, conforme a nossa avaliação, que era mais profundo do que só ele tá apertando, ele tá com bruxismo ali. E aí a gente chamou a psico para ajudar a gente no caso, já que nitidamente a esposa tava num estresse do cuidador muito ferrado, assim, muito esgotada. E o cognitivo do paciente estava preservado, né? Isso é muito difícil. Na esclerose lateral amiotrófica, tipo, o corpo vai parando, mas o cognitivo do cara tá ali. Então, tipo, ele tá ali. E a gente foi conseguindo identificar aos poucos que, na verdade, ele rangia propositalmente. Ele rangia porque, como ele não falava mais, era a única forma que ele conseguia. Ele não mexia braço, ele não mexia perna, ele não conseguia, tipo, fazer sons vocálicos, né? Nada disso. Então, o que ele conseguia ter de comunicação com a esposa e com a equipe, com as pessoas, era ranger os dentes, era apertar os dentes. Então, ele rangia propositalmente quando ele queria se comunicar com ela. Não era porque estava doendo, mas era o que ele tinha de comunicação. E aí, se a gente tivesse feito, tipo, sei lá, toxina botulínica, ou botox, como a galera chama de primeira, a gente teria tolhido a única forma de comunicação que aquele idoso tinha com a esposa e com a gente. Então, a Fono ajudou muito a gente nesse caso, assim. A ver uma forma de... A Fono para a parte de linguagem, no caso, né, para idoso. Desenvolver alternativas intermediárias para que ele nem sobrecarregasse a musculatura mastigatória, porque estava começando a ter problema dentário do tanto que ele apertava. E outras formas de comunicação, mas sem prejudicar tanto as outras coisas, assim. Sim. Essa é a importância de uma equipe multiprofissional nas coisas. Total, Alinhada, né? total. Eu acho que falando a mesma língua, pensando no bem-estar do paciente. Aí eu acho que a gente entra na questão dos cuidados paliativos, né? Sim. De cuidar de uma forma, né? Olhar o indivíduo como um todo, não pensar só na questão de fim de vida, né? É uma coisa que a gente até vem conversando há um tempo sobre isso. E pensar no bem-estar, na qualidade de vida que a gente vai oferecer à pessoa. Exatamente. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente pensa em trabalho multi. Exato. Nesse caso é bem um exemplo bem claro disso, assim, porque se a gente for pensar na esclerose lateral amiotrófica, ela só tem um caminho. Só tem um caminho. E as pessoas, na verdade, estão trabalhando ali para dar o máximo de conforto para aquela pessoa, independente se ela vai viver 1 dia, 2 anos, 4 anos, 7 anos, enfim. Não se sabe quanto tempo ela vai viver, mas você está trabalhando para trazer o melhor que ela puder da vida dentro desse espaço de tempo que ela tem de existência. Eu tenho 34 anos de idade, mas pode ser que eu vou viver até 35, ou vou viver até 90, enfim. Eu faço o melhor que eu posso. Então, acho que é interessante que as pessoas entendam isso, de que qual o nosso trabalho, numa equipe multidisciplinar de cuidados paliativos, pensando na pessoa que precisa desse tipo de trabalho. Eu queria que você definisse com aquela sua definição de cabeça do que é cuidado paliativo para as pessoas Quase uma entenderem. chamada oral, hein, Zenon? Você viu, né? A gente vai fazer um corte disso. Pode fazer. A gente vai fazer um corte do que é cuidado paliativo. Ó, a galera que acompanha aqui o podcast fielmente, vocês já viram na entrevista do Tom, uns dias atrás, né? Ele trouxe qual que é o conceito de cuidado paliativo, né? Mas recordando para quem tá vendo esse episódio, não acompanha os outros, inclusive assistam.
Cuidados paliativos, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma abordagem de cuidados direcionada a pacientes com diagnósticos de doença grave ou incurável ou condições que ameaçam a continuidade da vida, e é um cuidado direcionado para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, independentemente se elas estão no fim de vida ou não. Se elas têm uma condição grave que pode ameaçar a continuidade da vida, que já pode colocar a vida em xeque, ela já é uma pessoa candidata aos cuidados paliativos, assim. Muito na perspectiva de que o nosso intuito é atuar no alívio do sofrimento em todas as esferas desse sofrimento. Seja ele psíquico, seja ele espiritual, não necessariamente no sentido religioso, mas daquilo que é importante para você, daquilo que tem sentido para você, que norteia a sua vida. No sentido físico mesmo, né, fisiológico, do processo de adoecimento, né, na questão social, que ninguém adoece sozinho. Quem está do nosso lado adoece junto, passa por aquele processo junto, né? Ajuda no cuidado junto. Então, é uma abordagem de cuidado que visa melhorar a qualidade de vida, independentemente de quanto tempo de vida aquela pessoa tem. Seja 1 minuto, seja um dia, uma semana, um mês, 1 ano, 10 anos, 15 anos. Se é um diagnóstico descoberto muito cedo, né? E é um cuidado que é direcionado a quem está envolvido na dinâmica de cuidado também. Então, a família é trazida para dentro da dinâmica de cuidado, os cuidadores, sejam eles familiares ou sejam eles cuidadores formais, contratados, eles são trazidos para dentro do cuidado também. Então, em resumo, é uma abordagem de cuidados que engloba todas as áreas da vida do indivíduo e o nosso foco é melhorar a qualidade de vida no alívio do sofrimento em todas as suas esferas, independentemente de quanto tempo de vida aquela pessoa tem. E eu acho que se a gente pensa nessa perspectiva de cuidado paliativo como esse cuidado do indivíduo, muito além do cuidado da doença ou do problema de saúde que aquela pessoa enfrenta, a gente começa a expandir a nossa dimensão de cuidado, né? E a gente estava falando agora sobre essa questão da equipe multiprofissional. Não se faz cuidado paliativo sozinho. Ninguém faz cuidado paliativo sozinho. A gente precisa de uma equipe que está junta. A gente precisa dos fonos, a gente precisa de dentista, a gente precisa de enfermeiro, a gente precisa de médico. A gente precisa de psico, a gente precisa de assistente social, a gente precisa dos capelães, a gente precisa de terapia ocupacional, fisioterapia. A gente até consegue fazer bastante coisa sozinho, mas a gente chamaria isso, assim, só em termos de conceito, de ações paliativas. Você dá um cuidado, você tem ações paliativas que visam melhorar a qualidade de vida daquela pessoa, mas o cuidado paliativo ele requer uma equipe que está integrada junto, que discute junto, cada um traz sua peça do quebra-cabeça e a gente consegue montar a imagem melhor, assim, no final de tudo. É isso, trabalho em equipe é a melhor coisa. Tem jeito. Voltado para o paciente, com as para suas... o paciente, centrado assim no a gente paciente. consegue ter uma Centrado visão no paciente. holística da pessoa, porque eu acho que essa é uma coisa que sempre assim perturba quem tá interessado, todos nós aqui, eu acho que a gente meio que fica preocupado com isso, de o profissional ter uma visão holística ali, sabe? Porque geralmente todo mundo olha a boca, olha braço, olha perna, olha barriga e cada um toma uma conduta e nada se conversa. Ainda E aí mais no você faz um idoso, retalho. né? Que você Exato. vai só juntando, né, peças. E aí, qual é a atuação do odonto no cuidado paliativo, Zenon? Porque a gente, quando fala muito de cuidado paliativo, a gente pensa na atuação do médico. Aonde o médico entra? O médico é o paliativista. Então, aonde entra o odonto no paliativo? Eu acho que essa é a pergunta que eu mais escuto, assim, tipo, até da minha... Eu vim aqui pra responder essa pergunta. Tomara que até essa hora, quando as pessoas estiverem assistindo, elas estejam perguntando lá, mas e o que o odonto faz? Olha, se você preparou essa pergunta... Eu ouvi a sua pergunta e eu tô aqui. É isso, a gente tá ouvindo agora. É bom que agora, quando me perguntam, ele fala, olha, você já conhece esse podcast? Então, fala aí sobre isso. Perfeito. Mas eu entendo a dúvida das pessoas, é uma dúvida muito válida. Porque se a primeira coisa que, via de regra, as pessoas pensam quando elas pensam em cuidado paliativo é morte, o que tem a ver o dentista para um paciente que, entre aspas, está morrendo, né? Alguns em cuidado paliativo, de fato, estão, mas nem todos. Mas como as pessoas geralmente só associam a isso, né? Uma pessoa que está em fim de vida ou que tem uma doença muito grave, que diabos que eu, como dentista, vou fazer para um paciente que tá nessa situação, assim? E a definição de odontologia em cuidados paliativos, ela segue mesmo o caminho da definição do que é o cuidado paliativo, né? Com a diferença de que a gente vai trazer essa qualidade de vida para o paciente no manejo dos sintomas e das alterações relacionadas à cavidade oral e à face do paciente. Inclusive, a boca seca, por exemplo, assim, os estudos mostram que a boca seca ela está presente
em mais de 97% dos pacientes que estão em fim de vida. Então, na medida em que a gente se aproxima, tipo, da morte, a boca, ela fica com a sensação de que está muito seca. Inclusive, isso está no gráfico da Organização Mundial de Saúde como um dos principais sintomas desconfortáveis de pacientes no fim de vida, né? A boca seca. E quem trata a boca seca é o cirurgião dentista. Olha. E óbvio que, assim, se não tem dentista na equipe, a equipe vai tentar de alguma forma hidratar ou ver alguma alternativa ali. Mas é um dos principais exemplos que a gente vê, assim, de sintoma desconfortável. Mas surgem vários sintomas desconfortáveis relacionados à cavidade oral, assim. Vocês, meninas, a gente geralmente não sente cólica. Vocês, sim. Vocês já tomaram Buscopan quando vocês estão com cólica? Muito. Vocês sentem que a boca seca quando vocês tomam Buscopan? Sim. Não fica desconfortável quando vocês tomam Buscopan? Agora você imagina isso potencializado para um paciente que precisa tomar todos os dias, ou que está ali o tempo todo. Eu já atendi pacientes, assim, que eles estavam com câncer metastático, avançado, 1 milhão de sintomas desconfortáveis, e o cara só falava que a boca estava seca. Porque ele não conseguia conversar direito com a família, porque ele não conseguia se alimentar, porque ele não conseguia fazer nada, porque só sentia que a boca estava seca. E o holofote dele, o holofote do bem-estar dele, estava totalmente direcionado para a boca que estava incomodando, assim. Então, boca é uma das coisas que mais incomodam, mesmo com muitas coisas acontecendo, é uma das coisas que as pessoas sentem primeiro, é uma das coisas que elas mais relatam queixa. E o meu papel como cirurgião dentista paliativista, ele é olhar para tudo que um dentista clínico comum faria, mas pensando o que te incomoda, o que tem de alteração, o que eu posso mudar para você, para que você fique mais confortável, para que você tenha mais qualidade de vida, para que você consiga comer bem, para que você consiga dialogar bem. Se a prótese que está folgada, que está sambando na boca, você não consegue comer, não consegue falar, vamos melhorar essa prótese, sabe? É um exemplo muito claro, assim. Então, tudo que um dentista clínico faria, eu faço. Com a diferença de que eu vou olhar para o momento da história natural da doença do paciente, em que momento de vida que ele está, se ele está falecendo realmente, ou se ele descobriu um diagnóstico agora, mas que tem um prognóstico de viver muito tempo, o que eu posso fazer de tratamento, o que ele tem ali de alteração, que eu preciso cuidar para que ele fique bem e confortável o máximo possível. Então, como dentista paliativista, a minha pegada é essa. Eu quero que você tenha qualidade de vida. E o que precisa mudar hoje? O que eu preciso alterar hoje? O que é essencial a gente fazer hoje para que você tenha o máximo disso possível, assim. Muito bom. Eu fiz essa provocação até porque, né, o senhor falou, eu achei lindo. E o quanto eu também considero, né, a higiene bucal é uma das coisas mais importantes. E as pesquisas mostram, inclusive, né, que pacientes em fim de vida, eles relatam uma sensação de bem-estar maior após a higienização da boca. Então, tamanho o impacto, né? Com tanta coisa acontecendo, uma higienização da boca, ela vai mudar a disposição, né? E a sensação de bem-estar desse indivíduo. Então, total, maravilhoso. Assim, total. Não, e acho que a gente levanta a questão do sorriso, que a gente começou a falar no início da nossa conversa. O sorriso levanta a autoestima. Então, você pensar, né, que o seu sorriso, né, tá limpo, que seu sorriso tá preservado de alguma forma, vai levantar a sua autoestima num fim de vida, vai fazer toda a diferença. Ou dentro de um cuidados paliativos, você pensar, pelo menos eu vou conseguir sorrir para as pessoas que eu amo. Talvez isso pode fazer toda a diferença. E né? o sorriso também é um gesto representativo de saúde. Você olha para a boca da pessoa, se ela tem um sorriso bonito, você pensa, bom, minimamente ela é saudável. Então, acho que tem muito disso, assim. Realmente, a boca reflete muito daquela coisa que os olhos são a janela da alma, a boca também. É uma bela de uma janela, sabe? E eu acho que na pandemia isso ficou muito evidente. Quando a gente começou a usar máscara, É. que o nosso sorriso ficou escondido, Sim, muita gente falava, gente, como é que a gente se comunica? Porque a gente usa muito a boca, né? Ou quando você sorri, dependendo do seu tipo de sorriso, se é um sorriso largo, não é? Vocês já viram, tipo, aquele velho comentário de quem usa óculos, que eu sou uma dessas pessoas, que se eu tiro o óculos, eu Fica fico surdo. Porque a gente fica muito condicionado, até pra linguagem, até pra se comunicar, de olhar pra boca das pessoas. Então, na época que a gente usava máscara full time, ainda mais aquela N95 que ainda abafa o som, eu ficava moco total, não entendia nada. Não entendia nada. Eu precisava repetir 2, 3 vezes uma coisa pra entender. Assim. A gente fica muito condicionado, né, pra isso, assim, real. Sim.
você falou uma coisa muito legal da parte da autoestima, e eu lembrei de um caso que foi muito emblemático, assim. Foi um dos últimos casos que eu atendi quando ainda estava na residência, né? A equipe de odonto, na verdade, né? Do cuidado paliativo. Essa paciente, ela chegou pra gente, na enfermaria de cuidados paliativos, já em processo ativo de morte. Para quem não entende muito bem o que é cuidado paliativo, o processo de um adoecimento grave, ele é dividido em fases, assim, né? A gente poderia chamar de fases. E o processo ativo de morte, ele equivale ali mais ou menos às últimas 48 horas a 72 horas de vida do paciente. Então, são literalmente os últimos momentos de vida da pessoa. E essa paciente já chegou pra gente com sinais muito claros de que ela estava em processo ativo de morte. Então, ela já chegou pra gente partindo. E ela já não... Ela já não estava, assim, com o cognitivo muito preservado, oscilava entre momentos de consciência, né, e não. Então, não falava muito, não expressava muito. A gente atendeu ela na interconsulta, né, antes de ela vir pra nossa enfermaria mesmo. E ela tinha dito pra equipe do paliativos uma coisa muito emblemática, que tiraram o dente dela na UTI. E foi como se tivessem tirado um pedaço da alma dela. Porque ela negligenciou o cuidado de saúde dela a vida toda, assim. Ela tinha tantas coisas para cuidar a vida toda, né? Que a boca foi uma das poucas coisas que ela conseguiu se permitir ter autocuidado. E ela usava uma coroa, né? Que é um dente que a gente fixa no lugar, a gente cimenta no lugar. E ela não tinha condição financeira de fazer esse acompanhamento, tipo, regular, né? E caía e ela colava com cola super bonder, sozinha em casa, assim. E aí, quando ela chegou no hospital super grave, que ela foi internada, foi pra UTI, e a galera não sabia da história de vida dela, que era um valor pra ela, que era importante pra ela, a primeira coisa que a galera pensou na UTI foi: esse dente tá com mobilidade, eu vou extrair, porque vai que ela broncoaspira, vai que ela tem uma pneumonia ali associada a esse dente, vai que ela, tipo, morre porque ela broncoaspirou esse dente. A lógica de pensamento é válida. Só que, poxa, a gente é paliativista, a gente pensa diferente, a gente vai olhar para o que representa valor de vida para a pessoa, né? E quando ela trouxe isso pra gente, a gente cismou que não, a gente vai cimentar esse dente no lugar de novo, né? Se tiraram um pedaço da alma dela, que, nas palavras dela, por que eu vou deixar ela falecer sem um pedaço da alma dela que é tão importante para ela? E aí ela veio para a enfermaria em processo ativo de morte. E a gente deu um jeito de cimentar aquela coroa no lugar. A gente fez o que a gente pôde para manter aquela coroa no lugar, né? Ela foi cimentada, que foi fixada, né? E um dos poucos momentos de lucidez, assim, né? Que a paciente conseguiu dialogar, depois, a gente falou para ela: olha, a gente colocou o dente no lugar de novo. Ela perguntou: vai cair? A gente: não vai cair. Aí ela sorriu, perdeu o momento de consciência ali de novo e faleceu poucas horas depois. Mas, poxa, ela faleceu com a certeza de que a gente fez o melhor que a gente podia ter feito. Com a alma dela ali, né? Ela faleceu com aquele pedaço da alma dela que A alma tinha dela saído. completa agora. Gente. Muito bom. Que linda. Nossa, é um negócio que toca mesmo, né? Você Sim. fala, gente, quanto é importante. Às vezes, um dente pra pessoa é muito significativo. Total. E o quanto a gente tem que levar em consideração aquilo que é importante pra Pra cada aquela indivíduo, pessoa. né? Exato. O que representa um valor de vida para aquela pessoa. Tem paciente que tá cagando se ele vai usar a prótese ou não no fim da vida. Mas tem paciente que, se você tira a prótese, ele não dialoga mais, ele não fala mais, ele muda. Às vezes o paciente até fica tão desgostoso que o paciente acaba indo mais rápido, assim, sabe? Então, é muito do que é importante para você, o que tem valor para você. Então, isso é muito individualizado, assim, caso a caso. Muito E bom. ali que A vai gente também trabalhar. tá caminhando pro fim da nossa... Rapidinho. Não, a gente ainda tem tempo ainda. né? Só pra gente, que eu queria... E eu falo demais, né, Rafa? Não, tá Não, ótimo. tá maravilhoso. Você Você falou não só coisa foi... boa, Nossa, só coisa que boa. conversa maravilhosa. Muito Foi bom. fantástico. Muito bom. A Cris quer fazer uma pergunta e depois eu vou querer também fazer uma outra. Não, eu ia perguntar agora pra gente, né? A gente falou muito da importância da higiene bucal, do autocuidado. Vamos pelas fases, Zenon? Autocuidado durante a juventude, envelhecimento, para quem já perdeu os elementos dentários. Fala um pouquinho pra gente como que se dá esse cuidado em cada uma das fases ou cada uma dessas situações, para quem tá ouvindo também conseguir se reconhecer e proporcionar esse cuidado para quem tá ao redor. Sim. Olha, autocuidado, ele é muito relativo de idade para idade. Porque também tem pacientes jovens que
sei lá, por algum motivo, um acidente ou alguma condição genética, que já utiliza prótese. E tem idoso que não utiliza prótese. Então, medida de autocuidado, ela é muito relativa dependendo do que a pessoa tem. Mas... Geralzão. Assim. O geralzão, Mas, via de regra, os cuidados mais relacionados que a gente tem, tipo, na velhice, a gente precisa observar muito a questão do fluxo salivar. É uma das coisas que alteram bastante. Se a pessoa sente a boca seca ou não. É muito comum a gente que convive com idoso, às vezes na própria nossa família, a pessoa sente a boca seca e começa a beber mais água, ou já não tem o hábito de beber tanta água assim, e aí se queixa de que sente a boca seca. É uma das coisas que a gente precisa ficar atento. E aumentar a ingesta hídrica, se a gente puder aumentar essa ingesta hídrica, seja com suco, seja com fruta, seja o próprio substituto salivar, né? Tem algumas doenças e algumas medicações que podem dar a sensação de que a boca está mais seca. Então, é um autocuidado importante para a gente ter medida de hidratação da boca, do lábio. Tem muito paciente que diz que está com sede, mas às vezes o paciente sente a boca seca. E a gente higieniza, a gente hidrata o próprio lábio e o paciente já não pede mais tanta água assim. Às vezes a boca só está ressecada. Cuidados com as próteses. Higienizar todos os dias. Sabãozinho neutro, escova de cerdas macias. Tem que escovar. Tem que escovar. Escova. Tá? Da mesma forma que as bactérias, elas se aderem sobre a superfície do dente, da gengiva, da língua, elas se aderem sobre a superfície da prótese. Então, a gente precisa higienizar a prótese também. E precisa higienizar a boca sem as próteses. Porque acontece muito da galera escovar com a prótese na boca e não higieniza a boca sem a prótese. Então, a gente higieniza a prótese todos os dias. Tem paciente que não gosta de dormir sem a prótese. Se não estiver machucando, se a boca estiver hidratada, até que tudo bem. Mas se puder tirar durante a noite, né? Até para a boca poder respirar um pouquinho, até para a saliva ter aquele trabalho dela de manutenção, né? Da homeostase da boca é importante. A galera questiona muito sobre os cuidados que a gente tem que ter, assim, para quem não consegue fazer sozinho também. O que a gente faz? Então, se é um idoso ou uma pessoa mais jovem, mas que depende de cuidado, a gente higieniza a boca todos os dias. Pelo menos, assim, se tiver muita sobrecarga de cuidado, pelo menos uma higiene muito bem feita. Mas vocês não estão me ouvindo isso. Fala isso, tá? 2 a 3 vezes por dia. Mas a gente sabe que às vezes a sobrecarga de cuidado ela é tão grande que o cuidador só consegue fazer uma vez. Então, pelo menos uma vez por dia. Se é um paciente que não consegue cuspir, ou que tem disfagia, que vocês comentaram, não consegue deglutir, não consegue engolir muito bem, evitar cremes dentais que façam muita espuma. Então, a gente pensa ali, de repente, num bochecho, à base de clorexidina, 0,12%, que ajuda a controlar bem as bactérias, né? Uma esponjinha mais suave, uma escovinha de cerdas mais macias, que a gente consiga acessar todas as regiões e acessar a língua do paciente. Isso facilita bastante, assim, no cuidado. Paciente que não come, tem que higienizar a boca? Com certeza. Com certeza. As bactérias, a boca é um dos espaços mais contaminados do corpo humano. Então, você comendo ou não, os cuidados de higiene, eles precisam acontecer. Pelo menos uma vez por dia, muito bem feito, ele precisa acontecer. Porque, por mais que você não esteja dando alimento, as bactérias que estão ali, elas estão maturando, elas estão se reproduzindo, elas continuam atuando normalmente. Então, a gente continua mantendo esse cuidado, mesmo para quem não tem dentes. Muito bom. A gente tem muito, como fono, assim, a gente vê muito essa questão tanto da cialorreia, que é aquela produção exagerada de saliva, muitos pacientes, e a xerostomia, que é essa sensação de boca seca e tudo mais. Num outro episódio, a gente pode até fazer uma interface legal aí, porque tem muita gente, certeza. Agora que a gente está aí falando, tem uma galera que está assistindo que eu sei que tem pais que estão nessa situação. Acho que eles vão querer saber um pouco mais. Eu acho que guarda que a gente vai falar, tá? Um pouquinho mais. Não hoje, um outro dia. Tá? E coloca lá nos comentários que a gente vem falar sobre isso. Pede lá, hashtag Cialorreia. Pede o Zenon de novo, a gente grava um segundo episódio com ele. Se a gente chegar no Trending Topics do Twitter, a gente traz ele. Ousado. Ousado, bem ousado. Aí tem que pensar grande. Aí o que eu queria te pedir é assim, se você tem alguma indicação de algum material
ou de algum site, ou de algum perfil do Instagram, do Facebook, do Twitter, enfim, alguma coisa assim que você gostaria de indicar para as pessoas terem acesso a essa informação, inclusive o seu também. Passa o seu @, para a galera te seguir, se você tem algum perfil profissional e tal. Tenho sim. Galera, meu @ é Zenon Castelo Branco, tá? E eu vou indicar também o perfil da empresa que eu coordeno hoje. Hoje eu faço parte de uma empresa de odontologia domiciliar com ênfase em cuidados paliativos. É a primeira do país com ênfase em cuidados paliativos. Só que a nossa plataforma, ela é uma plataforma de divulgação de conhecimento também. Ótimo. Então, a gente traz profissionais de várias especialidades, inclusive de outras profissões, para falar sobre o cuidado na geriatria, para falar sobre o cuidado nos cuidados paliativos. E a gente sempre tenta abordar alguns temas também. Então, lá tem alguns vídeos de orientação, tem algumas conversas legais. A gente indica alguns materiais por lá também. Bougainvillea Home Care. A gente vai colocar Quer soletrar? A gente pode colocar na descrição aqui também, pode. porque a galera vai ver direitinho. Sim. Eu vou até seguir já agora aqui em tempo real, porque eu sou assim. Qual o significado? Bougainvillea Ignorância. Bougainvillea é uma flor. Ah, uma flor. É uma flor. É uma flor. E tem alguma história por trás? Tem uma história relacionada, não comigo, mas com a Mariana, que trabalha junto comigo. Ela é a diretora da empresa, né? A CEO. E a mãe dela era chamada pelo nome dessa flor. Tá. E aí ela decidiu homenagear a mãe colocando, tipo, o nome da empresa, assim. Mas não teve nenhum sentido ligado à geriatria propriamente dita. Não, mas tem sentido na vida, assim. Tem acho que é o mais sentido na importante. vida. É. Exatamente. É uma extensão. Muito bom. E eu posso colocar alguma... A gente vai colocar aqui na descrição... Eu já tô dizendo a gente, né? Pode fazer parte com a gente aqui. A gente suave. vai colocar aqui na descrição algumas indicações de materiais, para quem quiser dar alguma lidinha melhor sobre o tema, ou que quiser ver melhor sobre o tema. Onde ver cuidados bucais. Inclusive, a gente está produzindo agora uma cartilha sobre cuidados bucais para pessoas em cuidados paliativos. Tanto para as pessoas, né, para os pacientes, mas para os cuidadores e familiares. É uma coisa que eu escuto muito, assim. Como que eu cuido? O que eu preciso fazer em casa? Então, a gente está produzindo essa cartilha. Em breve, a gente vai divulgar de forma gratuita para todo mundo ter acesso. E acho que vai facilitar bastante, assim, no cuidado também. Com certeza. Mas já tem alguns documentos sobre cuidados bucais da SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sobre cuidados bucais, quais os materiais que a gente utiliza, como que a gente faz. Então, se vocês derem uma acessadinha no site da SBGG e procurarem na parte de odontologia, vocês vão encontrar uns materiais legais por lá. A gente coloca na página também. A gente divulga. A gente faz uns stories, coloca lá. Isso. Fica de olho nos stories aí que vai aparecer. Fica de olho nos stories. Perfeito. Zenon, brigadão, viu? Obrigado Imagina, mesmo gente. pela sua participação. Eu já queria você de novo aqui. Já coloquei, joguei. Já aqui, né? pensei uns Posso 2, 3 voltar. episódios. Põe aí na sua Exatamente. agenda, vê como é que tá. A gente Bora. pensar nos próximos. Pra vocês, minha agenda tá super livre. Vamos Viu só? E eu falo bastante, gente. Não, então, mas é Perfeito, a melhor maravilhoso. tem que coisa é ter isso. paciência pra me ouvir. Não, mas é um episódio de muita informação, informação importante. É muito rica essa conversa. Foi maravilhoso. Eu tava aqui te escutando, falando, nossa, que delícia essa conversa. Foi muito gostoso. Muito obrigada por participar Obrigado com a Foi gente. mesmo. um prazer enorme pra mim estar aqui A gente com falou vocês. muito pouco, porque tem muita pergunta na minha cabeça. Tá aqui, ó. Muita coisa que eu queria falar. eu É muito amplo o assunto, né? A gente começa a falar e a gente fica, meu Deus, eu preciso falar isso mais também. Aí vai e volta, vai ali. Exato, ainda mais essa interface gigante, a gente passa por tanto perrengue que a gente não tem contato com o odonto. Sabe, assim, é isso. A gente vai fazer vários episódios e você vai ser nosso Mas foi convidado. muito gostoso. Muito obrigada mesmo. Obrigado Imagina, mesmo. gente, eu super agradeço. Espero que vocês gostem do podcast. E se vocês de casa tiverem alguma dúvida, eu também sigo à disposição. Meu contato vai estar no post, eu acho. Né? Uhum. Mas de qualquer forma, o meu @ é Zenon Castelo Branco. Se tiverem alguma dúvida, alguma orientação, podem mandar mensagem que dentro do meu limite de tempo eu super respondo e super tô presente nisso também. Muito bom, muito obrigado. E, Obrigado, pessoal, gente. só lembrando que o nosso podcast ele é lançado quinzenalmente. Então, hoje você está assistindo a gente. Pula o próximo domingo, vai dar um rolê com a família. No outro, à 13h, a gente tá ali de novo. A gente tá no Instagram, a gente tá no TikTok. Tudo é @Vivelecendo Podcast.
A gente tem... YouTube. YouTube, o principal. Spotify. Olha, vocês parem de ficar vendo só os pedacinhos no Instagram. Vai lá no YouTube assistir o episódio inteiro. Fica só vendo ali, curtindo, achando, que legal, mas ninguém viu o episódio inteiro. Vai lá ver o episódio inteiro, tá? E vai no Spotify escutar a gente também. Aproveita aquele momento de trânsito pra escutar a gente. Beleza? É muita informação importante, vai fazer diferença no seu processo de envelhecimento. Vai, com certeza. E segue a gente, tá? Calil Garcia. Fabi Yamamoto. Cris Madruga. Zenon Ribeiro. É nóis. Aê, Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.